Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, minha irmã, meu irmão, a mais um vídeo aqui do canal da nossa Escola Bíblica Milícia Celeste, e hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de São João. Hoje vamos refletir e meditar o capítulo 6, dos versículos de 1 a 40. E lembrando, meus irmãos, que eu estou usando aqui a tradução da Ave Maria, então pegue a sua caneta, o seu caderno e sua Bíblia e vamos ler juntos essa passagem que é tão conhecida por todos. E vamos iniciar o nosso estudo bíblico pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Carlo Acutis, rogai por nós. Então vamos lá fazer a leitura, meus irmãos, e ver o que essa passagem tem a nos falar hoje, que podemos levar para o nosso coração. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Felipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham que comer? Falava assim para experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida distribuiu às pessoas que estavam sentadas. Igualmente, dos peixes lhe deu quanto queria. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar sozinho para o monte. Então, meus irmãos, nesses primeiros versículos que a gente leu, fala sobre o milagre da multiplicação dos pães. Jesus estava evangelizando, estava pregando a palavra de Deus e uma multidão o seguia, cerca aí de 5.000 homens, estavam lá para ouvir a palavra de Deus, ouvir os ensinamentos do Messias, que é Jesus Cristo. E lá, Jesus teve compaixão daquele povo que estava com fome. Jesus deu para ele o alimento espiritual, mas aquela grande multidão estava com fome. E Jesus perguntou a Felipe, ao discípulo Felipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham que comer? E é uma pergunta para verificar, para experimentar a fé de Felipe. Pois, como está aí no versículo 6, falava assim para experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Ou seja, Jesus, sendo Deus, já sabia o que ia ser feito, ele ia fazer aquele milagre. E lembrando que esse milagre da multiplicação dos pães, no Evangelho de São João, já é o 4º milagre. Ok, meus irmãos? Então, primeiramente, o que a gente pode refletir? Que houve sim um milagre. Jesus multiplicou os pães e multiplicou também os peixes.
como está no Catecismo da Igreja Católica, que mais para frente a gente vai ler. Então, primeiro é o milagre. Jesus multiplicou sim pão e o peixe para aquela multidão de pessoas, né? Cerca de 5.000. E após isso, chegou André, que é irmão de Pedro, né? Do Simão Pedro, e disse que lá tinha, né, um menino com 5 pães e 2 peixes. E ainda fala, né? Mas que é isto para tanta gente? Mal sabia que eles estavam em frente do Messias, aquele que pode fazer tudo, aquele que pode multiplicar o pão, pode curar o paralítico, pode curar, voltar a enxergar o cego. Jesus que caminhou sobre as águas. Ele estava aqui na terra pregando a sua palavra, pregando a palavra de Deus, informando que nele estava a salvação do mundo, que ele era o Filho de Deus e que ele era o Messias. Então, vale também ressaltar que Santo Agostinho, né, refletindo esse evangelho nas suas obras, fala que os 5 peixes significam o Pentateuco, né, que é os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Os 2 peixes representam o sacerdócio e a realeza de Jesus. E aquela multiplicação que foi feita, né, do pão e dos peixes significa a luz jogada pelo Evangelho sobre a lei mosaica. E aquelas 5.000 pessoas representa o povo, né, que estava sobre aquela lei mosaica, e aquele resto de refeição, segundo Santo Agostinho, na sua obra, representa as verdades que a multidão não pôde compreender. Aí teve aquelas sobras. E por último, como eu falei, houve sim um milagre, não foi uma partilha de pão, né, qualquer mas sim, houve sim um milagre. E Santo Agostinho fala, e teve um milagre para fornecer a prova que Jesus era o Messias. Então, aqui também podemos ver a pessoa da divindade de Jesus que fez o milagre, e também podemos ver a questão da humanidade, que Filipe, né, falou aqui, 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Aqui está a humanidade humana. Aqui está a humanidade representada no Evangelho. Jesus, sendo Deus, podendo fazer tudo, multiplicou o pão. E Filipe, na sua humanidade, viu que nem aquele dinheiro todo, né, 200 denários de pão, não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Então, meus irmãos, aqui também podemos ver uma prefiguração também da Eucaristia, do pão vivo, né? O pão vivo descido do céu, que é Jesus Cristo, que mais para frente a gente vai refletir. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa leitura, já lá no versículo 16. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago, subindo a uma barca, atravessaram o lago, rumo a Cafarnaum. Era já escuro, e Jesus ainda não tinha reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento rijo. Tendo eles remando uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximavam na barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou a seu destino. Aqui, meus irmãos, representa o 5º milagre, o 5º sinal, né, que Jesus andou sobre as águas. Os discípulos estavam no lugar escuro, no barco, e aquele barco estava agitado devido às ondas, devido ao vento impetuoso, e trazendo para o nosso dia a dia, né, o nosso cotidiano.
Jesus é aquela pessoa que acalma as nossas tempestades. Jesus é aquela pessoa que acalma as nossas tribulações. Tudo está debaixo dos pés de Jesus, meus irmãos. Todo medo, toda ansiedade, todo problema está debaixo do senhorio de Jesus. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, o nosso Mestre. E podemos levar, mesmo que a gente esteja numa escuridão, mesmo que a gente não saiba resolver determinada situação, sempre existe esperança. Quando a gente coloca a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, Ele vai acalmar essas tempestades. Ele vai andar sobre esses problemas, sobre essas dificuldades. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E também importante que os discípulos não desistiram de remar. Então, temos que continuar remando, mesmo nas tribulações, não podemos desistir. Na nossa vida, como está escrito, Jesus falou, no mundo tereis aflições, tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Jesus fala também, você que quer me seguir, pegue sua cruz e me siga. Pegue as suas dificuldades e me siga. Aqui, onde estamos, nesse meio terreno, vamos ter dificuldades, vamos ter tribulações, mas Jesus é a nossa esperança. Ele garantiu essa vida eterna para nós, meus irmãos. Então, trazendo mais uma citação de Santo Agostinho, padre da igreja, ele fala, com razão estava escuro, já que a luz ainda não tinha chegado. Então, Santo Agostinho vem falar que quem é essa luz? Quem é essa luz das nossas vidas? Quem dá a luz e tira todas as trevas das nossas vidas? É Jesus Cristo, a salvação do mundo, a luz do mundo. Então, meus irmãos, dando continuidade à nossa leitura, Jesus aqui, já a partir dos versículos 22, ele vai falar sobre o pão da vida. E você que tem o catecismo da Igreja Católica, que é esse daqui, muito bom, você tem que ter aí na sua casa para você aprender, a sua fé. Você tem que se embasar sempre no catecismo da Igreja Católica. Pegue aí o número 1335. Vamos lá, vamos procurar. 1335, que é aqui onde vai ser relatado sobre a multiplicação do pão. Só um instante, pronto, achei. O milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura a superabundância deste único pão de sua Eucaristia. Que lindo, meus irmãos. Nossa igreja é muito rica. Aqui fala sobre a multiplicação dos pães, um milagre. Houve sim um milagre. O milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, na oração eucarística fala, Jesus tomou o pão em suas mãos, rendeu graça e partiu e distribuiu aos seus discípulos. Na própria oração eucarística, quando a gente vai rezar a missa, quando estamos na missa, o padre fala nessas palavras que está na oração eucarística. Prefigura a superabundância deste único pão de sua Eucaristia. Toda vez que comungamos Jesus Eucarístico, estamos comungando o corpo e o sangue de Jesus Cristo, meus irmãos, que é o pão da vida. Ele que nos dá a salvação, ele que nos dá força, ele que nos sustenta nesse mundo. Então, mostra a importância de estar sempre participar da missa e comungar o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, dando continuidade à nossa leitura. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos
na única barca que lá estava, mas eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. E, reparando a multidão, que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Perguntaram eles: que milagre fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito. Deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas vos disse: vós me verdes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, meus irmãos, que passagem linda, que passagem bela. Aqui o Senhor vem dar o discurso de Jesus sobre o pão da vida. E quem é esse pão da vida? É Ele mesmo, né? Lá no versículo 26 e 27, Jesus fala: em verdade vos digo, buscai-me não porque viste os milagres, mas porque comeste dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois Deus Pai imprimiu o seu sinal. Aqui Jesus vem falar para nós hoje. Temos que buscar Jesus pelo que Ele é, por Ele ser o Senhor, o Messias, por Ele ser Filho de Deus. Não temos que buscar Deus por interesse, não temos que buscar Deus para conquistar um bem material, para ter sucesso, mas sim temos que buscar o Senhor para garantir a nossa salvação, para buscar a nossa salvação, a nossa vida eterna. Temos que fazer isso para buscar o reino dos céus. Ele veio ao mundo, pagou esse alto preço pela nossa salvação, pela salvação das nossas almas, pela salvação dos pecadores. E aqui o Senhor vem nos falar que Ele é esta comida que não perece. Toda comida material, que a gente come, perece, mas Ele nunca vai perecer, porque Ele é esse pão da vida, esse pão descido do céu. E eles perguntaram, que faremos para praticar as obras de Deus? E Jesus respondeu:
A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então, Deus enviou o seu único Filho. E toda pessoa que crê nele, que Jesus Cristo é o Senhor, terá a vida eterna. E outra pergunta eles fizeram, né? Que milagres fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Qual é a tua obra? Acabamos de ler, né? Ele multiplicou o pão e o peixe, ele andou sobre as águas, e mesmo assim, aquelas pessoas perguntaram, né? Que milagres fazes tu? Não bastava isso, né? E falou também sobre Moisés, né, lá no Antigo Testamento. Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito. Deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Aí Jesus respondeu eles, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, porque quem é o pão do céu é o Jesus Cristo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desceu e dá vida ao mundo. E lá no versículo 35, né, um versículo tão conhecido. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. E eles falaram lá no versículo 34, Senhor, dai-me sempre deste pão. Aí a gente podemos lembrar também lá da passagem da Samaritana, né? Onde a Samaritana fala para Jesus, pois dai-me essa água viva, para que eu não venha aqui mais retirar. Né? Então, quem é o pão vivo? Quem é essa água viva? Que nos sacia, que nos completa? É o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor vem completar as nossas almas. Jesus é a nossa verdadeira alegria, né, meus irmãos? E Jesus faz essa promessa, né? Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. E ele vem falar, né? Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Então, quando a gente crê que Jesus é o Messias, é o Senhor, que ele é verdadeiro Filho de Deus, que ele é a segunda pessoa da Trindade, que ele é o próprio Verbo encarnado, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus nasce para ser o nosso Salvador, para nos dar força para viver, né, nesse deserto das nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que dá força. Jesus é o novo Moisés. Aquele maná era só um símbolo, mas Jesus é o verdadeiro pão da vida, o verdadeiro pão do céu. Então, meus irmãos, já finalizando mais um estudo bíblico, e vamos dar continuidade, né, nos próximos vídeos, no próximo estudo, na próxima reflexão, vamos ler dos versículos 41 até o versículo 71, e concluindo mais um capítulo do Evangelho de São João. Então, vamos finalizar com a oração do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estamos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.